E aí, pessoal, tudo bom? Hoje, então, veremos aí a mais uma aula de ciências. E agora, para finalizar, o quinto e último reino, né? Finalmente, aí falaremos do reino Animalia, né? O reino que compõe aí todos os animais, destacando-se aí os seres humanos, né? Que também faz parte aí do reino Animalia. Bom, duas características indispensáveis que são extremamente importantes para que faça parte do reino Animalia é o fato de todos os seres vivos que compõem o reino Animalia serem pluricelulares e heterótrofos, ou seja, eles possuírem na sua constituição várias células, né, serem formados por várias células, e o fato deles não produzirem seu próprio alimento, dependerem de um outro ser vivo para poder se alimentar. Então, independente da dieta dele, ele vai depender de um outro ser vivo para que ele se alimente e assim realize aí suas atividades biológicas, né? Então, por exemplo, se ele for herbívoro, ele vai depender de uma outra planta para poder se alimentar. Se ele for carnívoro, de uma outra carne. Se ele for onívoro, a dieta em dois aí, tanto vegetal quanto animal. Mas o fato é que ele precisa, ele depende de um outro ser vivo. Diferente lá das plantas que conseguiam produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, os animais não têm essa capacidade, certo? Bom, como vocês podem ver, o reino Animalia, por ele ser o último, ele é o que possui maior característica, né? Porque ele apresenta aí no seu grupo, em dois grandes grupos, mas dentro desses dois grandes grupos, há muitos filos para os invertebrados, né? E não só a quantidade de filos, mas, por exemplo, a quantidade de características em que o reino Animalia apresenta. Então, hoje a nossa aula ela vai ser mais de apresentação. Eu não vou ficar me aprofundando em nenhum filo, porque senão vai confundir e vai pesar muito, certo? Vou fazer uma apresentação breve, então. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que reino Animalia, os seres vivos são pluricelulares e heterótrofos, certo? Bom, no reino Animalia ainda, pessoal, estão divididos aí em dois grandes grupos, o grupo dos invertebrados e o grupo dos vertebrados. Bom, qual que é a diferença de um para outro, né? A gente estuda lá no primário que os invertebrados não possuem ossos e os vertebrados possuem ossos. Mas essa teoria, ela não é a mais correta, né? O correto seria dizermos o seguinte, que os invertebrados não possuem coluna vertebral, né? E os vertebrados possuem coluna vertebral. Além do que os invertebrados, em sua maioria, aí, eles apresentam o esqueleto externo, ou seja, eles possuem um esqueleto que fica fora do corpo, que a gente vai ver, né? Para aqueles que possuem esqueleto. Então, dizer que um invertebrado não possui osso fica um pouco confuso, né? Uma vez que alguns grupos dos invertebrados possuem esqueleto, mesmo que seja externo. E os vertebrados, eles possuem um esqueleto interno, ou seja, está dentro do corpo. Bom, vamos falar dos invertebrados. Os invertebrados, pessoal, além do reino Animalia estar divididos em dois grupos que são os invertebrados e os vertebrados, os invertebrados, eles ainda estão divididos em dois subgrupos, né? O subgrupo dos animais mais simples e o subgrupo dos animais mais complexos, todos dentro, se encaixando aí nos invertebrados. Então, dos mais simples, quem fazem parte? O filo Porifera, o filo Cnidaria, o filo dos plateumintos e os filos dos nemateumintos. Quais são os representantes de cada? Nos filos poríferos ou porífera,
são formados pelas esponjas do mar, certo? Então, as esponjas são os primeiros seres vivos a serem classificados aí dentro do reino Animalia. Eu vou falar característica muito bem geralzão de cada um, mas a gente vai estudar um pouquinho com mais detalhe de cada um desses filos. Mas só para adiantar, o filo porífero, então, que são formados pelas esponjas, tem como característica aí onde as esponjas elas ficam aí presas a um substrato no mar. Então, elas ficam bem ali em grandes profundidades do mar, né? São animais fixos, né? Então, não conseguem se deslocar para de um local para o outro. Já o segundo filo é o filo Quinidária, que é formado pelas águas-vivas, pela caravela portuguesa, né? Pela medusa, que é uma água-viva gigante. Aqui, neste caso, esses seres vivos ganharam um pouquinho mais de evolução e, diferente das esponjas, as águas-vivas já conseguem se locomover de um local para o outro. O terceiro filo são os plateumintos. É formado pelos vermes achatados. Exemplo, a tênia, né? Que é um tipo de verme que está localizado ali, que pode ser tanto encontrado na carne do porco quanto na carne de vaca, né? Ele é mais achatado, parece uma fita. A planária também faz parte dos plateumintos. E os nemateumintos são formados pelos vermes cilíndricos, né? É o exemplo aí da lombriga, né? Ela é cilíndrica. Beleza? Já o subgrupo dos invertebrados mais complexos, eles são formados aí pelos filhos dos anelídeos ou anelida, filo molusca ou dos moluscos, dos artrópodes e dos equinodermos. Quem são eles? Dos anelídeos, pessoal, são formados aí pelas minhocas, pelas sanguessugas. No filo molusca, são formados pelos moluscos de modo em geral. Então, vai entrar aí a lesma, o caramujo, o polvo, a lula, certo? Todos eles fazem parte aí do filo molusca. O filo dos artrópodes. Em termos de quantidade de seres vivos, o filo dos artrópodes é aquele que apresenta maior número de indivíduos no mundo, né? Então, no nosso planeta Terra, a quantidade de artrópodes é o que prevalece com relação a todos os seres vivos. Quem são os representantes dos artrópodes? Os insetos, de modo em geral, né? Os crustáceos, como por exemplo caranguejo, siri, os aracnídeos, que são formados aí pelas aranhas e pelos escorpiões, os diplópodes, que são todos os artrópodes que possuem cada um do seu segmento duas patas, né? E os quilópodes, que são aqueles artrópodes que possuem cada um do seu segmento um par de patas, certo? Então é o caso lá, por exemplo, entre diplópodes e quilópodes, é o caso aí da centopeia e da lacraia, né? E o filo dos equinodermos, que são formados aí pela estrela do mar, né? Que também é um invertebrado que fica preso ao substrato, mas ele apresenta aí já um grau de evolução com relação ao seu sistema locomotor, sistema respiratório, né? Que está tudo interligado ali, sistema circulatório. Beleza? E os vertebrados, que é o segundo grande grupo, né? Do que eu falei, mais uma vez falando, que o reino animal está dividido em dois grandes grupos, que são os invertebrados e os vertebrados. Os vertebrados, então, eles possuem um único filo, pessoal, que é o chamado filo chordata, né? Que a gente, se for traduzir essa palavra, a gente tem aí como definição os cordados. O que significa isso? São os seres vivos, então, que possuem coluna vertebral. No caso dos vertebrados, eles apresentam um único filo. Mas
o que acontece diferente? São suas classes. Então, lembra lá quando nós estudamos? Reino, filo, classe. Então, a classe dos vertebrados é que apresenta uma variação, né? Que também são 5. Quais são elas? A classe dos peixes, a classe dos, de modo em geral, a classe dos anfíbios, né? Sapo, rã, perereca, dos répteis, cobra, tartaruga, né? Das aves, todas de modo em geral, e dos mamíferos, né? Nós nos encaixamos aqui, né? Na classe dos mamíferos. Fazemos parte do filo Chordata, né? Que é dos cordados. Todos nós possuímos coluna vertebral, o que faz de nós também seres vivos pluricelulares, heterótrofos, né? Portanto, pertencemos ao reino Animalia, tá certo? Então, por hoje, é mais apresentação aí do reino, como estão divididos o grupo do reino Animalia, os dois grupos, e os subgrupos aí dos dois, beleza? Então, aí na próxima aula, a gente vai trabalhar de forma mais detalhada e vamos falar primeiro do grupo dos invertebrados, tá bom? Vamos falar e dar mais atenção ao filo dos invertebrados, beleza? É isso aí. Bons estudos!